Amados e amadas, nós estamos terminando a nossa caminhada aí pelo livro do Apocalipse, né? Hoje nós vamos ler e vamos falar aqui sobre os dois últimos capítulos, 21 e 22 de Apocalipse. Então, depois aí de diversas semanas, né, nós estamos chegando ao final, né? Claro que não foi possível, detidamente, versículo por versículo, a proposta nem era essa. A proposta era darmos uma visão geral do Apocalipse, né? Porque não é em 12 quartas-feiras que você consegue ir profundamente em tudo, mas eu creio que foi bom no sentido de termos uma visão mais profunda, né, do Apocalipse. E o nosso desejo é que você continue, né, lendo a palavra de Deus, se esforçando aí para descobrir. Outro dia um irmão pediu para que eu comprasse lá na Sociedade Bíblica um dicionário bíblico, porque ele quer nos dicionários. É assim, amados, né? Não pense que o pastor vai dar tudo mastigadinho, né? Não, a gente consegue passar algumas coisas, mas outras vai no seu esforço pessoal. Foi muito boa a ideia do ministro da escola dominical de distribuir, né, mandar fazer aquele folheto para você ler a Bíblia em um ano, né? Quem aqui não recebeu? Como ler a Bíblia em um ano? A Priscila, mais alguém não recebeu? Opa, temos algumas pessoas aqui. Eu vou pedir então, pastor, depois você vê, está lá no gabinete do Rodney, no final você pega para nós, né, para distribuirmos. É um auxiliar, né? Um auxiliar para a gente ler a Bíblia durante o ano todo, né? É muito importante, irmãos. É um instrumento do cristão. Espera-se que o advogado conheça o Código Penal. Espera-se que o médico tenha lido os livros de anatomia. Espera-se que mais? Que profissão nós podemos falar aí? O engenheiro, né, tenha conhecido todos os cálculos. Eu creio que ele vai ser a Bíblia. É o nosso instrumento. Porque senão, alguém bate lá no seu portão, podemos falar com você? Pode. Que nem outro dia, né? Um tempo atrás, uma pessoa falou: pastor, foi umas pessoas lá no meu portão. Nossa, ele está falando umas coisas bonitas, umas coisas interessantes, né? Eu falei: o que ele falou? O que eles falaram? Falou isso. Você minha filha, está vendo? Você não conhece a Bíblia, você foi encapelada por eles, né? Então, é preciso conhecer a palavra de Deus, amados, né? Porque é através dela que nós vamos travar as nossas lutas contra as forças espirituais do mal. Então, nós hoje vamos terminar aí o nosso livro de Apocalipse. Eu estava imaginando, né, o que trazer para os irmãos a partir da semana que vem. Tem um livro da Bíblia, eu tenho uma especial predileção por ele, pela sua praticidade. É um livro muito prático, é um livro que não traz grandes enigmas, não é um livro que traz grandes mistérios, não é um livro que tem bastante números lá para você decifrar o significado dos números. Não, este livro que eu me refiro, ele é ali, ele é pragmático. Faz isso assim, assim. Eu penso o seguinte: que quem conseguir viver dessa forma prática que este livro fala, já vai para o céu direto, porque é um livro, ele traz assim, ele é simples, ele tem poucos capítulos. Vamos lá, se os irmãos sabem, ele tem 5 capítulos. Vocês dois não podem falar, que eu já falei para vocês qual era. Que livro é esse que nós vamos trabalhar? Tiago? Acha que é Tiago? Vai conferir lá se tem 5 capítulos. É Tiago, né? É o livro de Tiago. Vocês gostam do livro de Tiago? Já leram o livro de Tiago? É maravilhoso. Ele é simples, ele é direto, ele é objetivo, é do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de ser bem objetivo, bem prático. Tem uma frase que eu li certa vez e eu guardo
sempre comigo essa frase, diz assim, né? Se você não consegue explicar em poucas palavras alguma coisa, é porque você ainda não entendeu direito. Então, o livro de Tiago, em poucas palavras, ele consegue explicar uma série de coisas muito importantes na vida do cristão. Eu não tenho a menor dúvida que os irmãos vão se deliciar com as mensagens do livro de Tiago, porque ali é a aplicação prática no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então, a partir de quarta-feira que vem, nós contamos aí com a presença dos irmãos para nós iniciarmos, né, a epístola de Tiago. Tiago, que é irmão de Jesus. Estou vendo o Paulinho ali. Paulinho, a partir dessa, tem um violão para você, viu, Paulinho? Então, né, para nos ajudar aí, viu, Paulinho? Amados, nós vamos ler lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu quero terminar no capítulo 20, do verso 11 a 15. Depois nós vamos entrar no 21. Então eu quero ler aqui alguns versículos do capítulo 20, do verso 11 a 15, que é importante nós fecharmos esse capítulo aqui com uma pequena explicação desse texto. Capítulo 20, versos 11 a verso 15, que é o julgamento do trono branco. Diz assim, amados: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-lhe o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Amados, o dia do grande julgamento, do grande trono branco, é um assunto exclusivamente divino. Esse tempo do fim nós não sabemos, e é de competência exclusiva do Pai. Então haverá este grande trono branco, e diz aqui, irmãos, que o mar deu os mortos que nele haviam. Já pensaram esta cena, né? Os cemitérios abrindo as suas covas. Claro que aqui estamos falando de termos simbólicos, né? E diz aqui, irmãos, algo muito interessante, que existem livros no céu. Livros. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão. Eu já falei um pouco semana passada que as coisas espirituais você só consegue passá-las, transmiti-las, valendo-se de uma linguagem terrena, tá? Linguagem terrena. Ou seja, quando João tem aquela visão maravilhosa desses acontecimentos, ele teve de usar imagens da terra para poder explicar o que estava acontecendo, né? Então, na verdade, a gente não usa a categoria de isso é verdade ou é mentira. A gente usa os elementos da terra como parábolas de uma realidade maior. Quando Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de fermento. Puxa vida, o reino dos céus é semelhante ao fermento? O reino
é semelhante ao grão de mostarda. Aí você vê, né, o grão de mostarda. Já viu o grão de mostarda? Uma bolinha pretinha, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Olha, aqui é o reino do céu, não, irmãos? Aqui não é o reino do céu. Quando a gente é criança, os nossos pais nos contam fábulas, né? Fábulas que trazem uma mensagem, usando lá o patinho feio, né? Usando a raposa e as uvas verdes. Vocês estão entendendo? As parábolas, elas nos trazem uma mensagem. Assim, as histórias bíblicas também nos trazem uma mensagem. Eu achei muito engraçado, quando o Danilo era pequeno, ele tinha uns 3 anos de idade. Antes dele dormir, eu sentava na cama com ele e contava alguma história bíblica, né? Alguma história bíblica, e perguntava para ele, né? Filho, o que você entendeu dessa história? Em todas as histórias que eu contava, ele sempre respondia a mesma coisa: que Deus é bom, né? Deus é bom, assim, né? Ele não pensava muito, Deus é bom, Deus existe, Deus nos ama, né? Então, era engraçado isso, né? Nós precisamos entender o que a mensagem está nos trazendo. Então, diz assim: foram abertos grandes livros, 2 grandes livros, né? Um livro, amados, o primeiro livro, contém as obras e os feitos dos que estão sendo julgados. Então está lá o meu nome, está lá o seu nome, está lá o nome de todas as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E Jesus diz lá que até as coisas que estão ocultas serão reveladas. Então, nesse grande julgamento, amados, haverá de alguma forma um processamento, né? Um processamento de dados, onde nós vamos ter muito claro aquilo que fizemos de bom e fizemos de mal. Eu acho que foi no filme O Todo-Poderoso, eu não sei se foi o 1, acho que foi no 1, quando tem aquele Morgan Freeman, né? Que ele tem a figura, ele representa Deus, né? Ele abre um arquivo. Vocês viram um arquivo que abre? Vocês estão lembrando disso daí? Um arquivo enorme, né? O ator lá, o Jim Carrey, ficou assustado, né? Que é um arquivo que vem assim, puxa uma gaveta, milhares e milhares de páginas, né? De pastas, né? E ali tem a pasta dele também, né? Então a gente pode até usar este símbolo aqui, né? Mas o fato é que existem lá os livros, um deles contendo as obras, o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Ainda ontem, quando eu estava chegando aqui na igreja, a gente estava ali fora do estacionamento, estava uma noite quente, alguém me perguntou o que eram os galardões. O que eram galardões? Aí eu expliquei que nós vamos ser julgados, primeiro, aquele que morre com Cristo, morre em Cristo. A Bíblia diz lá em João que este já passou da morte para a vida. Então, vai estar escrito o seu nome no livro da vida, tá? No livro da vida, porque você aceitou Cristo. Muito bem, mas as suas obras também estarão registradas, porque mesmo sendo salvos, e vamos partir do princípio, e eu creio nisso, que todos que estão aqui são salvos em Cristo Jesus. Mas talvez alguns estão fazendo corpo mole, outros Deus está mandando fazer tal coisa que não está fazendo, outros caminharam um pouquinho, agora não quer caminhar mais. Está salvo, tudo bem, está salvo, mas haverá um julgamento das obras que fizemos, né? Eu serei julgado pelas minhas obras, porque Deus colocou sobre mim o ministério, a tarefa do ministério pastoral. Para você colocou outro. O Moutinho, talvez, o grande trabalho da vida do Moutinho daqui para frente, Moutinho, até você ficar velhinho, você é novo ainda, né? Vai ser ficar gravando os nossos cultos. Amém. E você vai ser julgado por isso, vai receber galardão por isso. Amém. Né?
fazer, ficará registrado. E Deus vai dizer assim: irmão, você foi chamado para fazer tal, tal e tal coisa, e você não fez. Por quê? Aí a gente vai dar a famosa desculpa. Sabe, Senhor, sabe por... Não vai ter desculpa, né? Não tem não. Somos chamados para um propósito. E aqueles que cumpriram aquilo que o Senhor determinou, haverá galardões no céu. Jesus diz uma das parábolas assim, ele fala assim: ajuntai tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Então vamos dizer assim, é como se tivéssemos uma conta lá no céu, e aquilo que estamos fazendo vai contar para nós no dia do grande julgamento do trono branco. E neste dia, amados, será aberto o livro da vida, e aqueles que morreram em Cristo passarão da morte para a vida eterna, e aqueles que morreram sem Cristo enfrentarão o quê? O poder da segunda morte. Olha lá, os ímpios terão duas mortes. A primeira aqui, um dia este ímpio morrerá, depois ele ressuscitará brevemente para enfrentar o grande julgamento do trono branco. E aí então ele vai receber a sentença de Deus. E diz aqui, amados, versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o 15: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para você pensar, seu nome está inscrito no livro da vida? Um dia você aceitou Cristo e Cristo escreveu o seu nome nas palmas da sua mão? Se você fez isso, amém, glória a Deus, né? Agora viva esta salvação em Cristo Jesus. Mas com certeza neste dia do grande julgamento, todos os mortos virão na presença daquele grande trono branco e seremos julgados pelas nossas obras, pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, e seremos julgados também se teremos o nome escrito lá, já passou para a vida. Se o nome não estiver escrito, a morte eterna, a segunda morte. Amém? Então, com isso nós terminamos aqui o capítulo 20. Vamos entrar aqui, irmãos, no 21. Deixa sua Bíblia aberta. Vamos ler por partes. Agora do 1 ao 8. Vem, Lucas. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, a partir daqui do versículo 21,
nos é revelado a partir de 3 ângulos diferentes. Primeiro símbolo, primeiro ângulo, que nós vamos ver como será o céu. O primeiro símbolo é o símbolo do tabernáculo. Lá no versículo 3: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo, irmãos, é o símbolo da comunhão perfeita. Lá no deserto, lá no passado, lá no Antigo Testamento, o tabernáculo era a habitação de Deus. E o povo se reunia ali no tabernáculo, em volta do tabernáculo, para manter comunhão com Deus. Mas agora, saindo lá daquele tabernáculo, aquela tenda, vamos dizer, o tabernáculo é uma tenda, bem simples, bem rude. Então, saindo daquela tenda rude e simples do deserto, Deus fala: olha, lembram-se lá do tabernáculo? Agora vocês viverão neste tabernáculo aqui. Eu serei o Deus de vocês, eu estarei com vocês, vocês serão o meu povo, e farei habitação no meio de vós. Então, amados, a Nova Jerusalém, que é o lugar para onde nós vamos, é o tabernáculo no qual Deus habita com o seu povo. E ali Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ali a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, então Deus está falando aqui do novo céu, da nova terra, nesse grande tabernáculo, onde Ele estará conosco. Olha só que bonito, Deus está restituindo, restaurando uma realidade primeira que havia lá no livro de Gênesis, antes de haver o pecado. Vocês lembram que Deus habitava com Adão e Eva ali no paraíso? Que o Senhor estava no meio do paraíso, Deus conversava a viva voz com eles. Olha lá, agora, lá neste lar celestial, que todos nós almejamos, que todos nós desejamos ir, nós haveremos de nos encontrar com Deus, seremos o seu povo. Lá não vai haver placa de igreja. O cantinho da Metodista, o cantinho da Batista, o cantinho da Assembleia de Deus, não existe isso, irmãos. Lá no céu não haverá placas de igreja. Isso é a divisão, aqui é a divisão de homens. Lá irá a verdadeira igreja de Cristo. Aqueles que aqui na terra realmente, não importa o nome da igreja que pertence, mas que busque a Cristo verdadeiramente, que tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, e que vive uma vida reta, santa e digna, faz parte então do povo santo de Deus, e estará habitando com Ele. E todas essas doenças, hospitais, tristezas, Deus vai apagar. Mortes, separação, esposo separando-se da esposa por causa da morte, pais enterrando filhos, filhos enterrando pais, já não haverá. Só para não esquecer também, nós temos uma irmã aqui da igreja que está internada desde sábado para operar-se, e não operam por causa de vagas e problemas no hospital. A nossa irmã Gorete, a Gorete, esposa do Samuel, ela está internada no Hospital Municipal de Santo André desde sábado com pedra na vesícula. Essa pedra já entupiu o canal da vesícula. Isso, irmãos, é algo que não é bom, porque vai gerar uma série de problemas, podendo chegar até uma pancreatite, por exemplo,
Então, está lá, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias, e não é operado. Falta vaga, agora que sobrar uma vaga na UTI, a gente opera você. Mas o caso dela é de urgência, porque vai gerar uma série de complicações se não for operado. Estou me lembrando disso para dizer uma coisa: neste lugar que Deus prepara para nós, não haverá mais esse tipo de problema. Os irmãos e irmãs aqui que convivem ou conviveram com seus pais e avós, que passaram por grandes durezas e enfermidade, talvez anos e anos numa cama, anos e anos sofrendo, hoje, se eles morreram com Cristo, estão lá, diante do Senhor nosso Deus, que habitará com eles no tabernáculo. E aqui no versículo 6, disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que significa, irmãos, isto que Jesus fala? Eu sou o alfa e o ômega. O que significa esse alfa e o ômega? Que? Sim, mas o que é o alfa e o ômega? A pastora sabe, algumas pessoas aqui sabem assim, mas os leigos, você sabe o que é alfa e ômega? Isso, muito bem. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega a última letra do alfabeto grego. Tudo que contém entre a primeira e a última, Jesus fala: eu sou dono de tudo, eu estou no meio de tudo. Nada foge ao cuidado, ao amor e ao domínio de Cristo Jesus. Amém? Então, a primeira visão, o primeiro ângulo, o primeiro símbolo que nós vamos ter no céu é o tabernáculo. O segundo símbolo é a cidade. É uma cidade, outra visão do céu. Então, aqui nós vimos do versículo 1 ao 8, o céu como um tabernáculo, onde nós habitaremos com Deus, Deus conosco, uma grande igreja, tá? Agora a visão da cidade, versículo 9, irmãos, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 evangelhos, falou comigo: vem, mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, ou o 10º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, amados, o primeiro ângulo do céu que nós vimos, o céu como tabernáculo. Agora nós estamos vendo o céu como uma cidade cercada de uma grande muralha. Olha lá, o tabernáculo está querendo dizer, o céu é um lugar de profunda comunhão com Deus. Este é o sentido de tabernáculo. Agora, uma cidade como esta, com muralhas altíssimas, significa o símbolo da perfeita proteção. Os muros, amados, nos tempos antigos, constituíam proteção. Esses muros que são falados aqui representam a perfeita proteção que nós vamos ter diante de Deus. Imagine que você é um judeu lá naquela época de Cristo, que vive no deserto, cercado de perigos, cercado de povos inimigos. Sabe qual é o seu grande desejo? É você morar numa cidade. E as cidades sempre foram cidades fortificadas. Eu ainda não fui para Jerusalém, mas quem já foi ou já viu em fotos, lá em Jerusalém há grandes muralhas, tá? Então as cidades eram fortificadas. Então o grande sonho daquelas pessoas que viviam inseguras no deserto era irem para um lugar onde houvesse grandes muralhas. E vocês viram aqui a beleza dessas grandes muralhas, uma altura muito grande, 12 portas, 3 viradas para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste, um grande fundamento, um grande alicerce, uma cidade perfeitamente quadrada, 12.000 estádios. Só por curiosidade, esses 12.000 estádios não é um número literal. Só para vocês terem uma ideia, um estádio, ele representa 185 metros. 12.000 estádios são 2.220 quilômetros. 2.220 quilômetros para lá, 2.220 para cá, 2.220 para cá, 2.220 para cá. É um número simbólico, tá? Porque quando fala aqui, 12.000 estádios, é um número simbólico. 12, um número perfeito, vezes 1.000, representando uma grande quantidade. Então, não nos atenhamos aqui ao tamanho da cidade, literalmente, mas significa uma cidade onde Deus está presente, onde nesta cidade não há luz, porque o Cordeiro, que é Cristo, é a luz da cidade, mostrando aqui o perfeito brilho, que existe na pessoa de Cristo. Também, irmãos, uma curiosidade: lá no céu não haverá templo, não existe templos no céu. Por quê? Por que não existe templo no céu? Por que não precisa ter templo no céu? Deus está no meio, Deus está entre eles, Eu não preciso dessa intermediação do templo, eu não preciso da mediação do templo. Deus está ali no meio. Hoje, Paulo diz assim: agora nós vemos obscuramente, agora depois nós veremos face a face. Então, amados, o céu é um lugar que não há necessidade de templo, porque lá não tem pecado. Os nossos templos, eles são uma continuação, amados, dos antigos altares lá do Antigo Testamento. Sabe por que existia altar no Antigo Testamento? Para que era? Qual a função do altar no Antigo Testamento?
onde se entregava sacrifícios. Chegava aqui com um cordeiro, irmãos, era uma sujeira, uma sangreira só, viu? Hoje os nossos altares são bonitos, né? Nossos altares hoje são bonitos, cheios de flores, mas o altar do Antigo Testamento, o povo vinha trazendo aqui o seu carneiro como oferta de sacrifício, o sacerdote pegava e pá, e o sangue jorrava ali. Aquele sangue jorrando era para pagar o pecado, porque Deus só admitia perdoar se fosse derramado o sangue do cordeiro. No Novo Testamento precisou de um cordeiro só. Aí Deus não quer mais saber de matar rebanhos de cordeiros. É por isso que Jesus é chamado o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus. Domingo nós cantamos um cântico, né? O Ministério de Louvor escolheu um cântico, Agnus Dei. O que significa Agnus Dei? Cordeiro de Deus. Sabia disso? Quem não sabia? Agnus Dei, né? Aquele cântico bonito, aleluia, aleluia, la 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 la. Agnus Dei, Cordeiro de Deus, tá? Então, lá no céu não precisa de santuário, porque já não existe mais o pecado, e lá eles gozam da presença de Deus. Então nós já vimos o céu que João nos mostra simbolicamente, primeiro como tabernáculo, mostrando a comunhão. Segundo, o céu como uma cidade fortalecida, grandes muralhas, um lugar de grande proteção, não precisamos temer mais nada. E um terceiro símbolo que João nos coloca da figura do céu, o céu como uma praça, um jardim. Está lá no capítulo 22, vamos ver. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, eu já tenho água aqui, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amados, neste local aqui, lá do céu, agora visto como uma grande praça, que tem uma árvore de uma margem à outra do rio. Lá tem rio cristalino, uma água tão pura, tão pura, tão pura, que é de uma beleza extraordinária. E essa água da vida sai do trono de Deus, e de cada margem deste rio cresce a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e cujas folhas são para a cura dos povos. Nós temos 3 coisas aqui importantes, amados. Primeiro, coisas necessárias para o sustento da vida. Nós temos água, tá? Nós temos a água, simbolizando ali essa água cristalina, simbolizando a necessidade de saciar a nossa sede. Nós temos alimento, simbolizado pela árvore da vida, e nós temos também saúde, porque as folhas desta árvore da vida é para a cura dos povos. Então essas 3 coisas
básicas são necessárias para o sustento da vida. Lá no céu teremos este sustento: água, alimento e cura. Então, a água fornece frescor para nós, simbolizando que diante de Deus, lá naquele lugar, irmãos, ninguém vai estar com a alma atormentada, não. Né? Ninguém vai estar com a alma pesarosa, ninguém vai estar com a alma triste. Você tem, irmão, estou com depressão. Não, lá não tem depressão, não. Lá diante de Deus, esta água cristalina e pura é para trazer frescor para a nossa vida. Os frutos que daquela árvore fornecem alimento para nós. É claro que talvez não mais como alimento para o estômago, porque temos um corpo espiritual. Cuidado, irmãos, quando a gente fala corpo espiritual, não fique imaginando um monte de fantasma andando na praça, não, né? Não tem nada a ver com o filme Ghost, né? Que quem morre se transforma num fantasma. Quando Paulo fala do corpo espiritual em 1 Coríntios 15, qualquer dia a gente pode até trabalhar esse texto, 1 Coríntios 15. Quando ele está falando disso, não está falando de seres desencarnados, está falando de corpo espiritual. Haverá um corpo, mas é um corpo espiritual, mas é um corpo que tem uma materialidade. Lá no céu eu vou ver o seu Coutinho. Seu Coutinho vai me ver. Amém. E eu vou saber que é o Coutinho. Eu vou saber que é o apóstolo Paulo. Eu vou saber quem é Davi. Eu vou saber aqueles que foram antes de mim. Você vai ter um nome. A sua história não foi apagada. Quem você é? Eu não sei quem eu fui. Você que estava lá na terra, de repente eu vim para aqui no céu. Não, irmãos. Não é assim. Você continua. As suas obras vão com você. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você criou, aquilo que você desenvolveu, vão com você. As suas obras o acompanharão. Lá no versículo capítulo 21, eu não cheguei a comentar, diz lá no capítulo 21, verso 24: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Sabe o que está falando? Toda a produção cultural, artística, será apresentada diante de Deus. Olha uma coisa interessante: os reis da terra apresentarão a Deus a sua glória. Então aquilo que foi produzido está sendo apresentado diante de Deus agora para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. E finalmente, irmãos, essas três coisas. E as folhas dessa árvore, diz lá que são para a cura dos povos. Então, todas as feridas, todos os traumas, todas as diferenças, todas as inferioridades que nós levamos, todas as limitações, as folhas desta árvore, elas serão para nos curar. Então, olha que bonito, como que João vai falar de um céu, coisas espirituais. Ele vai trazer imagens que nós conhecemos: tabernáculo, uma cidade com ruas de ouro, muros de jaspe luzente e portas de pérolas. Vejam só, eu, Daniel Rocha, eu não dou a mínima para essas pedras preciosas. Tem gente que gosta, né? Tem gente que tinha lá nos cofres do Banco Itaú milhares e milhares de reais, né? Que foram roubados e que vão subir para ser. Então, talvez ali fruto de muito trabalho, pequenas pedras. É bonito, exato. Mas eu particularmente não dou tanto valor, nem sei reconhecer uma coisa de outra. Mas as pedras preciosas são usadas aqui para falar de coisas belíssimas, de coisas de grande valor, né? Que é importante para dizer. João foi buscar imagens daquilo que
Deus da pedra preciosa que ele vai poupar, eu creio, nesse lugar aí, né? Então é muito interessante. Mas vai falar para o índio. Lembra do domingo passado, quarta-feira passada, quando eu dei o exemplo aqui do bispo Silafranco, que foi missionário entre os índios? Ele disse que lá no céu as ruas eram de ouro, tal, muros de jaspe luzente. Índio está preocupado com pedra preciosa, irmãos? Agora, para o índio, o céu, o que é algo de grande valor para o índio? O céu é uma floresta densa, macacos pulando, tucanos voando, caça passando na sua frente, peixes pulando da água. Este é o céu. Vai pregar para os esquimós. Fala que o céu é um lugar bem quente, gostoso, 30 graus. Eu não quero ir. O esquimó quer ir para um lugar que tenha mais geladinho. Vocês estão entendendo, amados? Cada um tem a sua visão de céu, do que é bom. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te dar este céu que você anseia, né? A Rose, ela sempre me fala que Daniel, lá no céu tem que ter esses lugares bonitos, maravilhosos, que eu nunca poderei ir aqui na terra, né? Porque você não me leva, você não me leva, né? Eu nunca poderia ir. Eu falo, não, mas lá no céu a gente vai passear bastante. Pelo menos essa é a minha esperança, né? Que lá tem isso aí para poder ver lá no céu, né? Então tem aqueles lugares. Já pensou, irmãos? Que aqui na terra não dá para a gente ver todas as maravilhas que Deus fez, né? Lá no céu, essas maravilhas estarão lá diante de Deus. Nós vamos poder gozar de todas essas maravilhas. Hoje a gente não pode viajar. Aliás, os turistas brasileiros que estão no exterior estão desesperados, está todo mundo querendo voltar para casa, né? O dólar está subindo a cada dia, né? Cada dia que eles ficam lá no exterior, a conta em real vai subir barbaridade. Então todo mundo já voltando, né? Porque acabou a mão deles, né? Mas lá no céu não vai ter esse problema, não. E amados, eu quero terminar dizendo que nós vamos contemplar, versículo 4: os teus servos te servirão e contemplarão a sua face. Que coisa bonita, né? Hoje nós vemos por enigmas. Hoje nós cantamos canções e hinos religiosos, ansiando por ver Deus face a face. Lá nós vamos ver Deus face a face. Hoje nós vemos obscuramente. Lá veremos como Ele é. Então eu quero fechar dizendo o seguinte: o céu é um lugar de comunhão perfeita. O céu é um lugar de perfeita proteção. O céu é um lugar de perfeita provisão das necessidades e de serviço perfeito para Deus. Nós vamos servir a Deus. Hoje a gente serve a Deus assim, sabe, com muitas dificuldades, muitas coisas se interpondo aqui no nosso serviço a Deus. Lá no céu nós vamos continuar servindo a Deus de uma maneira perfeita, e Deus vai se agradar de mim, vai se agradar de você, vai se agradar de nós. Eu quero ir para o céu. Amém. Você quer? Amém. Amém? Amém. Certa vez perguntaram para um grande teólogo, né? Se lá no céu nós iríamos nos conhecer uns aos outros. E ele respondeu da seguinte forma: irmã, você acha que lá no céu eu vou ser mais ignorante do que eu sou aqui na terra? É claro que vamos conhecer, né? Então nós vamos conhecer todas as pessoas, vamos rever todas as pessoas, vamos estar ao lado delas. Já não mais haverá separação, veremos Deus face a face. Não vai ter mais igreja no céu, não tem, não precisa, porque Deus estará no nosso meio. Amém, amados? Que o Senhor complete aquilo que não pudemos passar. Vamos ficar.